Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Então, rapaziada, tá entrando no ar mais um giro de notícias do meu, do seu, do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Você que tá chegando aqui pela primeira vez, se inscreve aí no canal, ativa o sininho. Mas pra quê, Dieguinho? Para não perder os próximos vídeos. Segue a gente lá no Instagram, estamos fazendo um trabalho muito bacana por lá. E segue a gente também no Twitter. Dieguinho dá várias informações e opiniões também por lá. Já chega deixando o seu like marotaço para dar aquela moral e ajudar na divulgação do vídeo. Bom, rapaziada, temos muitas notícias e alguns temas para a gente conversar e abordar nesse giro de notícias aqui. Primeiro, segundo a companheira Fernanda Teixeira do portal Esporte News Mundo, o Jorge Salgado fez um novo teste e nesse novo teste que ele fez, deu negativo para a Covid, ou seja, o teste que havia dado positivo foi um falso positivo. Então, amanhã, segunda-feira, Jorge Salgado volta normalmente às suas atividades como presidente do Vasco. Ele estava em isolamento e tinha nomeado Carlos Osório para poder assinar as rúbricas e ficar responsável pelo clube nesse momento. E ele participava até aqui das reuniões só por videoconferência. Amanhã ele volta aos seus trabalhos à normalidade. Bom, galera, eu queria tirar o começo desse vídeo aqui para a gente discutir e abordar alguns temas. Nova gestão, velhas práticas. Porque na quarta-feira, em cima do dia do jogo, acabou saindo uma informação que eu acabei não trazendo para vocês aqui, porque naquele dia eu gravei um único vídeo, foi o vídeo que eu falei da reunião para a reforma de São Januário, e aí o dia seguinte foi o dia do Clássico, então acabamos só discutindo o Clássico, depois o pós-jogo do Clássico, etc. Então acabou que essa informação eu não dei, então eu acho que é algo importante para mim informar vocês e a gente bater um papo aqui. Dieguinho, você tá falando do quê? Na quarta-feira, os companheiros do Globoesporte.com deram um furo de reportagem. Qual furo, Dieguinho? De que a permanência de Martim Benítez no Vasco só foi possível graças a um empréstimo que foi pego com Carlos Leite. É isso mesmo. O Vasco pagou R$1.300.000 para o Benítez renovar o seu empréstimo até julho. E o Vasco ali com opção de compra, até ficou acordado, né, que esse valor que o Vasco pagou já vai ser diluído na compra, se o Vasco quiser efetivar a compra. Esses R$1.300.000 tá pago, tem que pagar só a diferença. E se nesse meio período chegar uma proposta de compra pelo Benítez, o Vasco tem o direito de igualar a proposta, né, para poder ficar com o jogador em definitivo, ou se o Vasco não quiser pagar, o Independente indeniza o Vasco nessa diferença de meses para frente que o Vasco pagou. Então o Independente devolveria o dinheiro. E a parada foi a seguinte: o Independente, como todos vocês sabem, fez jogo duro e não aceitou emprestar o jogador sem receber dinheiro. O Vasco não tinha esse dinheiro e o que acabou acontecendo? O Campelo, como seu último ato de gestão, né, já bem próximo da posse do Jorge Salgado, ele falou: ó, o Vanderlei Luxemburgo, que é o jogador, a gente não tem dinheiro. A única solução é recorrer ao Carlos Leite. E de fato, recorreram ao Carlos Leite e ele emprestou esse dinheiro. A matéria, inclusive, do Globo Esporte fez um levantamento de 2017 e também de 2019. O Vasco pegou 39 milhões de reais em empréstimos com o Banco Safra para pagar salários ali de janeiro a julho. E quem foi o criador desses empréstimos foi o Carlos Leite. Em 2017, o Vasco também pegou um outro empréstimo, salvo engano, na quantia de 12 milhões de reais, que também teve Carlos Leite como fiador. E aí a discussão que eu quero trazer para vocês é a seguinte: o primeiro ato da gestão Jorge Salgado foi ali a contratação, porque era o Campelo presidente ainda, mas era o Jorge Salgado que estava trabalhando nos bastidores. Foi a contratação do Vanderlei Luxemburgo e a prorrogação de empréstimo do Martim Benítez. E já nessa situação do Benítez, houve empréstimo no Carlos Leite. E a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte, que só o tempo irá nos responder. Será que o Carlos Leite continuará tendo a mesma influência que ele teve na gestão Alexandre Campelo? Durante todo esse período, Carlos Leite foi muito influente dentro do Vasco. E tudo indica, pelo menos nesse primeiro momento, que o Carlos Leite continuará tendo uma grande influência dentro de São Januário. Eu não tenho como cravar nada aqui, já dizia, né, os sábios, né, que o tempo é resposta para tudo. Vamos aguardar, mas é uma situação, sim, para a gente começar a
a ficar de olho. Aproveitando aqui que eu já comentei o nome do Martim Benítez, o Vanderlei Luxemburgo foi indagado durante a coletiva por que ele substituiu o Martim Benítez. Uma dúvida, eu falei isso na minha análise de pós-jogo. Falei assim, ó, conhecendo um pouco o Vanderlei, eu não duvido que ele já tenha tirado o Martim Benítez do jogo, pensando em dar uma poupada nele para o jogo contra o Fortaleza. Ele fez isso com o Benítez, não colocou ele em campo, tirou ele literalmente da partida do Bragantino, mas de repente o feeling que ele teve durante o jogo, pô, com o Benítez tá ruim, quer saber? É melhor eu tirar porque vai que contunde alguma coisa. E eu fiquei com essa sensação, mas o Vanderlei não tinha falado nada disso e ele foi perguntado sobre isso. E olha o que disse Vanderlei Luxemburgo sobre a situação de Martim Benítez. Eu achei que o jogo estava difícil, o Benítez não estava conseguindo fluir como a gente quer que ele flua, tá certo? E de repente uma lesão do Benítez aí vai deixar o Benítez fora de 4 jogos importantes para nós, tá? E não tem assim, não tem no contrato do Benítez, aí eu quero falar para vocês da imprensa com um pouco de propriedade disso aí, não tem no contrato do Benítez que diz Benítez não pode sair. Né? Não existe isso. A gente tem que saber aquilo que tem que ser feito. Aí, é claro que a minha preocupação naquele momento ali, o Benítez é um jogador diferente, é um jogador que acrescenta muito a do Vasco da Gama. Ele continuar no jogo, será que mudaria muito aquilo que nós estávamos vendo no jogo? Então, aí eu vou dizer, as substituições foram boas, mesmo tirando o Benítez, porque o time cresceu no segundo tempo. Esse é o ponto que ninguém quer ver. Né? Se você fala que o Benítez, questiona o Benítez, então você tem que questionar o seguinte, o time melhorou no segundo tempo sem o Benítez? Melhorou. Agora, Luxemburgo, você quer o Benítez? Quero o Benítez. É uma preservação do Benítez, mas quero o Benítez em que ele possa colaborar, contribuir com a equipe, como a gente imagina. Então, essa coisa de rotular, porque o Benítez é o grande jogador que não merece sair, não, o Benítez é o jogador igual a todos os outros qualquer, se tiver que sair, vai sair. A ideia minha foi preservar o Benítez, porque ele não estava conseguindo fluir, e uma exposição de lesão, e vendo o jogo, eu botei mais velocidade, coisa que ele não estava conseguindo dar velocidade do jogo, o Juninho deu a velocidade, o Carlinhos deu a velocidade, nós conseguimos fazer alguma coisa diferente. Aí, me permite, a análise é sempre pelo lado mais negativo do que o positivo. Mas se o time melhorou, então a substituição foi boa, não foi uma substituição ruim. Bom, galera, e teve uma pergunta que foi feita na coletiva pro Vanderlei que muito me chamou a atenção também. Tá todo mundo se descabelando aqui após o Vasco ter voltado à zona de rebaixamento. E uma jornalista fez uma pergunta super interessante. Qual era a análise que o Vanderlei Luxemburgo faria da sua passagem no Vasco nesse momento? 2/3 do campeonato, a parte que ele montou de 12 jogos já se foram, 4-4-8. Faltam só 4 jogos. O Vanderlei deu a opinião dele do que ele acha. E pela resposta dele, ele está confiante e também está gostando do que está acontecendo até aqui. Confere aí o que disse o Vanderlei Luxemburgo. Nós estamos fora da zona de rebaixamento. Se terminasse o campeonato hoje, o Vasco não cairia. Então nós estamos dentro do propósito, né? E falando para você, que toda análise precoce, ela inexiste, porque o campeonato vai terminar daqui a 4 rodadas. Se terminasse hoje, a proposta nossa de manter o Vasco na primeira divisão estava sendo mantida e estava sendo concretizada. Mas nós temos mais 4 rodadas. E não dá para você fazer o seguinte, daqui a 4 rodadas como é que vai estar? Nós estamos jogando o nosso campeonato. Nós sabemos como é que joga esse nosso campeonato. E eu acho que estamos jogando bem. Porque não é só questão de você ganhar, é você fazer uma análise de tabela. Na análise de tabela, tá certo? Algumas coisas têm acontecido que elas favorecem a gente. Às vezes não. Você conta com uma história, mas ela não acontece. Mas hoje, em cima da tua pergunta, você termina o campeonato hoje, dessa última rodada, o Vasco se manteria na primeira divisão. Agora não, tem mais 4 rodadas para terminar e nós não estamos na zona de rebaixamento. Nós temos jogos para jogar que são jogos decisivos. E ninguém diz que o Vasco vai cair. Afirmar assim, o Vasco vai cair. Eu queria ver se tem alguém que fala assim, o Vasco vai cair. Tem que falar, então nós temos que jogar os 4 jogos, né? E eu acho que sim, são 3, eram 4, agora tem 3 candidatos aí que a gente sente que pode ser, que vão estar brigando aí por uma vaga. Rapaziada, é isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês até aqui. O Vanderlei Luxemburgo deu a opinião dele, acha que o trabalho está sendo bem feito. Vamos ver, né? Tem o jogo do Fortaleza, a gente está super aflito aqui agora, porque com o empate do Bahia ontem nós voltamos à zona de rebaixamento. Mas, ao término dessa rodada, em caso de vitória do Vasco e derrota do Sport pro Inter,
a gente pode acabar rodando numa situação muito boa, a 3 pontos da zona de rebaixamento, faltando 3 jogos e com 2 equipes abaixo da gente, fora da zona de rebaixamento. Então vamos dar tempo ao tempo. No momento, estou com a cabeça quase explodindo aqui que a gente está na zona de rebaixamento de novo. Mas enfim, vamos ver que bicho vai dar quarta-feira. Chegou até aqui, dá essa moral, deixa seu like. Se não gostou também pode deixar o dislike. E se inscreve aí no canal, dá essa moral pro Dieguinho. Quanto mais vascaínos aqui, mais força a gente ganha pra ajudar o nosso Vascão, beleza? 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. Eu com o Dieguinho volta Vasco, tamo junto. Valeu, fui!